Amém, igreja. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Amós 8. Nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. A palavra do Senhor fala assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos nessa manhã, nós te exaltamos e bendizemos. Glorificamos a ti, Senhor Deus, pelas nossas vidas, Pai, porque o Senhor tem tido misericórdia, tem preservado as nossas vidas, tem nos agraciado, Senhor Deus, com o fôlego de vida. Obrigado por esse dia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que estão aqui presentes, por cada família representada, por cada lar, Pai Santo querido, que se faz presente nesse lugar, Pai. Nós queremos abençoar, Senhor Deus, essas casas, Pai Santo querido, com toda sorte de bênçãos. Queremos dizer, Senhor Deus, de uma vida transbordante, de uma vida, Senhor Deus, cheia da Tua graça, Senhor Deus, cheia do Teu louvor, Pai Santo querido, cheia da Tua santidade, Senhor Deus, Pai Santo querido, que os nossos pés sejam formosos para as boas novas, que as nossas mãos sejam ungidas, ó Deus, transbordantes, ó Deus, para a peleja, Senhor Deus, quando o Senhor nos chamar, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, nós te louvamos e glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, essa palavra, ela tem o título de silêncio. Se a gente olhar um pouco para esse livro de Amós, nós vamos ver assim que a tônica desse livro, a mensagem principal desse livro, era exatamente isso. Primeiro, uma orientação de Deus, primeiro que o povo tivesse assim, buscando o Senhor, que o povo tivesse com o coração realmente quebrantado, aberto para o Senhor. Mas eles fizeram uma coisa diferente. E Deus, Ele sempre nos fala isso. Um desses dias eu estava lendo um livro, estou lendo ainda um livro do Max Lucado, e achei um negócio lá interessante, que ele fala assim, que Deus fez o homem, Deus criou o homem, esse homem rejeitou a Deus, e a partir daí Deus começa um processo de reconquista desse homem, para levá-lo para casa, que é a eternidade. Então, tudo que nós vemos na palavra de Deus, tudo que nós falamos, tudo que nós aprendemos, né, na igreja, é exatamente isso, Deus fazendo o possível e impossível, usando todos os meios, todos os instrumentos para nos levar para casa. Realmente a mensagem ela é simples, ela é peculiar, ela não tem nada de extraordinário, a não ser que Deus quer nos reconquistar de novo e levar para casa, que é para a eternidade. Foi para isso que Ele criou Adão, foi para isso que Ele criou Eva, foi para ter uma comunhão eterna com Ele, para sermos eternos. Mas isso foi rompido. E o processo e o propósito de Deus a partir de então é que a gente realmente volte para casa. E você tem sido um agente na face da terra para que esse homem volte para casa, para que ele não fique perdido, para que ele não fique vagueando, para que ele não fique de mar a mar, para que ele não fique do norte para o oriente, sem nenhuma condição, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma orientação. E Deus, Ele usou os seus profetas em todas as épocas, nesses livros chamados proféticos, para que dar uma mensagem, para que Ele levasse uma mensagem para esse povo. Amós não é diferente. E também assim, a mensagem de Amós, ela é injustiça social. E Amós foi uma pessoa que ele não era profeta. Ele fala nas suas linhas que ele não era profeta. Tampouco ele era filho de profeta. Ele não estudou para ser profeta. Ele foi chamado por Deus. Ele era criador de gado, pastor de ovelhas. Ele produzia sicômoros, uma espécie de figo. Mas ele não era profeta. Mesmo assim, um dia Deus olhou para Amós que não tinha
não era de uma família de profetas, não era profeta, não estudou, não era discípulo de profeta, e chama esse homem e fala para ele que ele fosse levar uma mensagem para aquele povo de Israel. Assim, Deus, ele faz com cada um de nós, seja uma dessas palavras que o Senhor coloca no nosso coração, seja uma mensagem simples, peculiar, que Deus também nos dá, para que nós falemos para esse homem que ele tem que voltar, que ele tem que outra vez ter uma reconciliação com o Senhor. E uma outra coisa interessante também, é que ele profetizou na região de Betel, profetizou uma época em Samaria. Pouco tempo ele profetizou em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, Israel. Mas o seu maior tempo foi realmente em Betel. E Betel era o centro religioso do Reino do Norte. Era lá que estavam centrados os grandes homens, os pensadores, os religiosos da época, os grandes nomes daquele momento. E foi exatamente nessa região, nessa cidade, Betel, que Amós profetizou. Tecoa era uma cidade próxima de Jerusalém, cerca de 20 quilômetros, era perto, era uma cidade de Judá, mas próxima de Jerusalém. E Amós também profetizou durante 40 anos. E é interessante, querido, que essa profecia de Amós, elas começaram 40 anos antes que Israel, chamado Reino do Norte, fosse levado cativo para a Síria. Mais uma vez a gente vê assim que Deus tem um propósito muito grande em nossas vidas. Para nós chegarmos aqui, certamente que alguém falou para a gente várias vezes. Muitas vezes nós ouvimos mensagens, muitas vezes alguém falou de Cristo, muitas vezes nós fomos numa igreja e ouvimos uma palavra, seja de um pastor, seja de um padre, seja de um sacerdote, mas ouvimos uma palavra, porque Deus não está limitado a isso. Ele não depende disso. Ele pega uma pessoa que não tinha nenhuma orientação para um profeta e constitui essa pessoa profeta para levar uma mensagem de retorno, de resgate. Então, 40 anos antes que Israel fosse levado cativo, Amós estava profetizando para eles. Havia naquela época dois reinos, o chamado Reino do Norte, que era Israel, capital Samaria, e o Reino do Sul, que era Judá. Ele era de Judá, mas Deus comissionou ele para profetizar o Reino do Norte. E a gente vai entender por que o Reino do Norte. O que isso tem a ver muitas vezes com a gente também. Nessa época do Reino do Norte, era reinado por Jeroboão. O reino era Jeroboão II. E o Reino do Sul, Judá, era Uzias, rei Uzias. Se você vê lá em Reis, Crônicas, você vai se identificar, vai ver qual foi a orientação, qual foi a condução desses reis, a conduta desses reis, tanto em Israel quanto em Judá. E Deus realmente levanta uma pessoa para chegar até ali. Interessante também, queridos, que quando ele começa a profetizar sobre aquela região, ele chama a atenção de alguns povos, algumas nações. A gente vê no capítulo 1, ele falando assim, olha, por 3 transgressões ou por 4, né, eu falo. Então ele vai dizer o que Deus estava falando para aquela nação. E ali está Moabe, ali está Edom, e ali está a Filistia, e tantas outras cidades que vocês podem ver depois. Capítulo 1. Mas tem uma coisa muito interessante nesse capítulo 1, que Deus deixa claro para a gente. Ele fala assim, olha, não coloca a mão em Israel. Não coloca a mão em Israel. Você que é estudante da Bíblia, você que já leu a Bíblia algumas vezes, você que está pegando a Bíblia pela primeira vez, você sabe e vai saber que realmente todos os momentos críticos em que Israel passou, fosse no Egito, a palavra era sempre a mesma: não toque em Israel. Não coloque a mão nos meus filhos. Quando ele foi para a Babilônia, a mensagem era a mesma coisa. Eles serão cativos, levados para a Babilônia, passarão ali 70 anos, mas não toquem neles.
Sabe o que é isso? A mesma coisa que a gente, pai, quando corrige um filho. Filho pode ser o que for, Peralta, né? Pode ser o que for. Você pode corrigir, mas você não quer que ninguém toque nesse filho. É fato. Pode ser ruim, pode ser desobediente, pode ser agressivo, pode ser o que ele for, mas você não quer que toque nele. Essa foi a mensagem de Israel para aquelas nações. Essa foi a mensagem de Deus através de Amós para aquelas nações. Não toque em Israel. Quem é Israel nesses tempos? Você, eu. Às vezes a gente vê assim coisas acontecendo no nosso meio. Falo no nosso meio cristão. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele realmente tem nós como preciosos. Deus, Ele não quer que ninguém faça nada conosco. Tem uma profecia a respeito de Moabe, e a palavra diz que Moabe, realmente ele tinha uma encrenca com Edom. E chegou o momento que ele pega o rei de Edom e ele mata o rei de Edom, insatisfeito por ter matado o rei de Edom. O que ele faz? Ele toca fogo nos ossos. A palavra diz que os ossos vão a cal. Quem era Edom, queridos? Filho de Esaú. Quem era Esaú? Descendente de Jacó. E a palavra diz que certo dia, quando Nabucodonosor foi para aquelas regiões, levou cativo Moabe, e a partir daí essa nação não existiu mais. Não toque Israel. Quando você pensar em fazer alguma coisa contra um servo de Deus, um filho de Deus, pensa primeiro, é Israel? Deixa de lado. Isso é fato. Você pode ver isso também em Amós 8,47, Tiago 5,16. Você que anota, muito interessante. Uma outra coisa importante também. A palavra a gente vê lá em Oséias, nós vamos ler logo mais, a gente vê em Oséias que Deus ele trata algumas coisas em relação a Israel, quando ele manda esse profeta profetizar contra Israel, o reino do norte. Ele diz isso como se fosse um crime. Ele fala, uma acusação eu tenho contra você, Israel. Ele não trata como um pecado, ele trata como um crime. Ele coloca ele como se estivesse num tribunal para ser julgado. E qual era o crime de Israel naquele momento? Se você vê nesse capítulo 2, capítulo 8 mesmo, você vai ver alguma coisa assim, olha, desprezo aos humildes, escravização, humilhação e opressão aos fracos e necessitados. Muitos desses fracos e necessitados estavam os filhos de Israel, os empregados, os escravos, aquelas pessoas que não tinham condição de sobrevivência, que vendiam suas terras e se tornavam escravos das pessoas que tinham mais recursos. E assim eles maltratavam. E Deus mandava essa mensagem para eles. Outra coisa, falta de misericórdia e compaixão. E muito interessante também, é que as mesmas coisas que relatadas no capítulo 1, que aquelas nações faziam com Israel, Israel fazia a mesma coisa com seus irmãos. O mesmo tipo de opressão, a mesma falta de compaixão, a mesma falta de misericórdia, a mesma opressão que aquelas nações faziam, praticavam contra Israel, eles vieram fazer com seus irmãos. Não toquem Israel. Outra coisa também, que era o crime de Israel, o mau uso do templo. Eles faziam coisas absurdas naquilo que eles chamavam de casa de Deus. E Deus um dia realmente chamou a atenção deles para isso. Mas antes que Deus venha com a sua assertiva
né, de correção, ele manda esse povo realmente ser orientado, manda eles se arrependerem, manda que eles recuem, manda que eles saiam desse caminho de perversidade, para que isso não ocorra. E é muito interessante que a palavra também chama isso de injustiça social. O que tem a ver maltratar uma pessoa? O que tem a ver escravizar alguém? O que tem a ver você enganar uma pessoa? Aparentemente nada. Mas para Deus isso era um crime. Ser injusto socialmente era um crime. Se você for olhar em Deuteronômio 16, Levítico, você vai ver assim que Deus havia dado orientação para Israel sobre a condução desse relacionamento. Como eles deviam realmente se relacionar uns com os outros. Como eles deviam tratar as pessoas, como eles deviam tratar a terra, como eles deviam tratar os animais. Como eles deviam tratar as coisas que pertenciam a outros. Como eles deviam se reportar aos seus inimigos. Estava escrito. Esse tipo de relacionamento Deus deixou anotado para que eles não fizessem diferente. Se eles se conduzissem daquela forma, certamente seriam abençoados. Como o Tatão leu o capítulo 28 de Deuteronômio, primeiro ele relata as bênçãos. Normalmente nós fazemos isso. Eu quero as bênçãos, esquecemos as orientações negativas de Deus. Mas se nós olharmos ali, primeiro, nós fazemos qualquer coisa para a gente realmente não incorrer naquilo. Sabe, queridos, Deus é misericordioso conosco. Vai ser sempre misericordioso conosco. Porque o seu propósito vai ser também nos levar para casa. Qual foi o crime de Israel? Uma outra coisa interessante que nós vemos em Amós também, capítulo 7, até o capítulo 8, versículo 1, nós veremos as sentenças que Deus manda, por exemplo, gafanhoto. E nesse momento que chega uma praga de gafanhoto, capítulo 7, o que Amós faz? Ele intercede por Israel. Senhor, ele é pequeno, ele não merece isso, ele não vai suportar. E a palavra diz que Deus retira esse tipo de opressão. Também ele fala do fogo. E Amós outra vez vai e intercede. Senhor, eles não vão suportar. Eles vão perecer. Israel é pequeno. E Deus outra vez recua. Mas tem um momento que ele fala do prumo. E o prumo fala de um muro que foi feito torto, que não tem como remendar, não tem como recuperar. Ele tem que ser destruído. Ele tem que ser totalmente lançado por terra para se fazer outro. Porque ele foi medido, e os irmãos sabem o que é prumo. Aquele instrumento do pedreiro que coloca para ver se está certinha a parede. Se a coluna está certinha para depois não cair. E Deus viu que Israel estava torto. E aí, Amós não intercede mais por eles. Capítulo 8, versículo 1, ele dá também uma visão de um cesto de frutos de verão. Amós também não intercede, porque Deus falou assim para ele: olha, é chegado o momento, Israel está sendo julgado. Isso é muito interessante, porque já eram os fins dos 40 anos. 40 anos, olha, é muito tempo. Talvez a gente não leve tanto tempo para Deus falar, espero que não. Mas no fim dos tempos, nos fim dos dias de 40 anos, não tinha mais como reverter aquela situação. Deus não estava ouvindo mais. E é interessante que quando Amós, ele também dá essas profecias, essas visões, relata essas visões para aquele povo, ele fala 3 coisas importantes que eu quero que você atente muito bem para isso. Ele diz assim, olha, jurou o Senhor. Jurar o Senhor indica um julgamento que era certo, a sentença judicial era inalterável.
Não tem mais jeito. No versículo 4:2 de Amós, a palavra diz assim: jurou o Senhor pela sua santidade. No versículo 6:8 de Amós, no capítulo 6:8 de Amós, a palavra diz: o Senhor jurou por si mesmo. No capítulo 8, versículo 7, a palavra diz: o Senhor jurou pela glória de Jacó. Não tínhamos como retroceder, não tínhamos como fazer nada. Era chegado o momento. O juízo estava às portas. E aí eles começaram a clamar, eles começaram a gritar, eles começaram realmente a fazer barulho. Qual foi a palavra de Deus para eles? Silêncio. Por isso, daí o texto, daí o título dessa palavra, silêncio. Cala-te, eu, Senhor, estou falando agora. Você pode perguntar assim: o que tem a ver isso comigo? Primeiro tem a ver que Deus está querendo te levar para casa. Essa é uma verdade absoluta. Se Ele precisar mover céus e terra para te convencer que você precisa voltar para casa, não tenha dúvida que Ele vai fazer isso. Você só tem que ter ouvidos para ouvir, olhos para ver. Ainda há pouco, o irmão Adilson estava me falando sobre olhar para os céus. Ele tem olhado para os céus e cada vez que ele olha para o azul dos céus, ele vê uma figura diferente. E diz ele: como as pessoas não conseguem ver isso que Deus fez? Não somente os céus, mas olha para as montanhas. Na minha cidade, na minha terra, não tem montanhas e nem tem mato. Às vezes as pessoas me perguntam assim: e a sua selva lá? Não tenho selva. A minha cidade é campo, é lavrado, cerrado, não tem mato, também não tem montanha, é plano. Roraima. Mas se você olhar para esses campos planos, se você olhar para os rios, se você olhar para o deserto, se você olhar para as montanhas, se você olhar para qualquer coisa da natureza, você vai ver realmente a manifestação de Deus. E tem uma coisa interessante, queridos, nisso. Nós achamos que Deus não se importa com as suas criaturas. É engano. Deus, Ele se importa. Nós muitas vezes pensamos que Deus não se importa com o que nós fazemos, errado ou certo. É engano. Deus se importa. Tem alguns textos da palavra que fala que quando nós tropeçamos, quando nós fazemos alguma coisa contrária à vontade de Deus, o coração de Deus geme como flauta. Ele se importa. Algumas vezes fala assim: olha, não entristeça o Espírito Santo. O que é entristecer? Se não for uma pessoa, se não for alguém que tenha sentimento, que não quer que você passe por aquilo. Será que Deus estava sendo rígido? Não. Isso é libertador. O que Ele queria que a gente não passasse por tribulações, por perseguições, por açoites. Ele queria que a gente vivesse uma vida realmente bem-aventurada, feliz. Basta que a gente realmente se volte para o Senhor. Chorar, clamar, depois que você faz e não se arrepende, remorso, a palavra de Deus para a gente vai ser sempre as mesmas: silêncio, cala-te, agora você vai me ouvir, agora eu vou falar. Quem já leu a parábola do filho pródigo, é a mesma coisa. Aquele pai, ele ficava ao entardecer esperando por a volta daquele filho, mas ele não mandou um emissário, ele não mandou um empregado, ele não foi atrás, ele não colocou nos rádios da época, ele não colocou panfletos para dizer que aquele filho voltasse, ele esperou. Silêncio.
fique quieto, calado, ouça o que eu tenho a dizer. Qual foi o nosso pecado? Qual é o nosso pecado? Qual é o nosso crime? Às vezes a gente fica pensando assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Milhares de anos atrás, o que eu tenho a ver com isso? Não sou um israelita, não sou judeu. Tem tudo a ver com a gente. Se você ler capítulo 5 de Tiago, 1 a 6, você vai ver que a mesma palavra que Amós deu para aquela época, ele está dando para a igreja também. O mesmo tipo de opressão, o mesmo tipo de perseguição, o mesmo tipo de angústia, de sofrimento, de choro, ele está relatando também. Injustiça social, o que nós temos a ver com isso nos nossos tempos? Por exemplo, desobediência aos pais é uma delas. Qual é o nosso crime? É tratado como crime. Toda vez que nós agimos dessa forma, nós estamos sendo colocados como réu num tribunal para ser julgado. E vai ter sempre uma sentença. Não se engane. Tem sempre uma sentença. Foi essa a misericórdia que Deus nos deu quando Ele nos justificou. E justificação também é um termo forense, um termo de julgamento. Nós não tínhamos nenhuma condição de sermos livres, já estávamos praticamente condenados. Mas aí aparece a figura de um resgatador, que a Bíblia também menciona, Cristo. Pagou um alto preço. Qual foi esse alto preço? Prata, ouro, diamante? Não, sangue. Sangue de um justo derramado em favor de nós. Em meu favor, em seu favor. Redenção, perdoou os nossos pecados. Nos tirou daquele tribunal para sermos dele. A partir daí a nossa vida não nos pertence mais, é dele. Ah, eu não creio, não importa se você crê ou não. É dele. A promessa está aí. Se você acredita ou não, se você quer ou não, não importa. Está feito. Ele não vai vir outra vez para morrer, para se sacrificar, para ir para uma cruz para que você creia. Já está pronto, está feito, está consumado. A obra está completa. A única coisa que Ele quer é te reconquistar para te levar para a eternidade. Murmuração, motim, palavras agressivas contra autoridades constituídas. Eu não preciso nem perguntar quem já ouviu isso. Às vezes a gente se envolve de uma forma tão emocional com essas coisas partidárias, com o que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil, queridos, não é problema de governantes. É a mesma coisa que acontecia lá em Israel na época. Eles haviam deixado Deus, haviam abandonado Deus, esqueceram a palavra, aquilo que Deus falou que eles inculcassem nos filhos e nos filhos dos filhos, para saber das obras de Deus, para saber o que Deus tinha feito no passado, o que estava fazendo, qual a promessa de Deus para eles, que povo que Ele resgatou, como esse Deus foi com mão estendida, com um braço forte para resgatar um povo. Que Deus, ele fala assim, que Deus fez isso em algum momento. Procura nos anais dos escritos antigos e vê qual foi um Deus que foi resgatar o seu povo. Não tem. Não tem, não sei, tem a Cláudia, uma historiadora. Se pesquisar, não tem nenhum Deus que foi resgatar o seu povo com o braço estendido, com mão forte. Não existe. Somente Deus. Somente Deus. Não existe na história nenhum Deus que ressurgiu dos mortos e que está vivo. Todos eles são história. Apenas Cristo é notícia porque não está morto. E se você pensar assim, é pouco? Não, tem muito mais.
Que Deus quer realmente que a gente entenda isso. Outra coisa, difamação, depreciação aos irmãos, à igreja, à liderança. Às vezes a gente vê pessoas fazendo motim, se ajuntando, falando contra esse ou aquele. Olha, queridos, Israel de Deus, lembra sempre disso. Não coloque as mãos em Israel. Se ele está fazendo, se não está fazendo, não é problema seu. E se for problema seu, você tem que resgatar. Como Deus falou para Caim. Caim, se você não é resgatador do seu irmão, você é assassino dele. Isaías fala que Cristo não viria para dar o tiro de misericórdia. Ou seja, não viria para misgalhar a cana que já estava quebrada, nem apagar o facho que ainda, o pouco facho que existia. Você é um instrumento de Deus para levar esse homem para casa. Você está errado, você está desanimado, você está caminhando por locais que não deve caminhar, você é um instrumento de Deus para trazê-lo de volta. Não acabar de matar, dar o tiro de misericórdia. Lembre-se, Israel de Deus. Por muito pouco, nações foram dizimadas por Deus. Povos sumiram da face da terra, porque se voltaram contra um servo dele. Em outros salmos, diz assim também: não toquei nos meus ungidos. Quem ungiu, quem resgatou, quem morreu por eles? Fala lá em Romanos, em Coríntios, quem morreu por eles? Foi Cristo. Quem foi às profundezas? Foi Cristo. Quem foi para a cruz? Foi Cristo. Não foi você. Israel de Deus. Outra coisa, desonra as esposas, aos maridos e filhos. É outro crime tratado dessa forma. Quando isso acontece, nós vamos para o tribunal de Deus. Mas Ele manda nos orientar, manda nos aviso, para que isso não ocorra. Outra coisa, a mídia. Cuidado com a mídia, queridos. Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você realmente ouve a respeito disso. Hoje, para vergonha nossa, muitas vezes a gente vê nas rádios pregadores, líderes, pastores falando contra denominações, denegrindo as denominações, a liderança, com o único propósito de trazer aquelas ovelhas para o seu aprisco. Isso é vergonhoso, isso é horrível, isso é crime, segundo Deus. Muitas vezes a gente vê programas de televisão, cuidado com pregações, cuidado com pastores, cuidado com líderes, que chamam seus irmãos de canalha, de sem vergonha, de bandido. Cuidado com isso. Não seja uma testemunha disso. Lembre-se, ele está falando de um Israel de Deus. É assim que acontece no meio jurídico. Para você ser um réu, você não precisa matar uma pessoa, basta que você esteja presente. É uma testemunha, e você já está rolado no processo criminal. Assim também Deus trata. Cuidado com isso. Isso, querido, não estou falando para que você fique triste, não. Isso é libertador. Eu, quando falo cuidado com isso, falo para mim, para minha casa. Outra coisa, quando a palavra fala que vem dias, diz o Senhor, em que nos faltará a palavra do Senhor.
nós teremos fome, teremos sede, não de comida, nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Em todos os lugares, em todas as partes do mundo, em todas as situações, regiões. Mas lá não sei aonde, na Ásia não está sendo. Olha, a palavra fala em Romanos, os primeiros capítulos, que o homem, ele é indesculpável. Mas porque o evangelho não foi pregado o homem é indesculpável. Como é que ele se volta para adorar, por exemplo, uma mata, um rio, um ser que não existe, e ele não se volta para Deus, que fez ele, imagem e semelhança, que fez os céus e a terra. Quando nos faltará a palavra de Deus? Mateus 11:13, Mateus 11:23, melhor, ele fala assim da impenitência. Ele fala de Cafarnaum precisamente, mas ele fala de outras cidades, Corazim, Betsaida. Se aquilo que ele chama de milagre tivesse sido feito naquela cidade, de Gomorra e Sodoma, Sodoma e Gomorra, ela teria se convertido. Ele fala de Tiro, fala de Sidom também. Se os milagres que são feitos em ti, que você vê, fosse feito lá em Sodoma e Gomorra, ela teria se convertido. Impenitentes, erros constantes, coração fechado, mente cauterizada, não quero saber. Quando nos faltará a palavra de Deus? Quando nós negligenciarmos o chamado de Deus? Lucas 14, 15, 24 fala da ceia. Um dia alguém falou para Jesus assim: olha, Senhor, bem-aventurado aquele que comer na tua mesa. E ele fala uma parábola: olha, um certo homem deu uma ceia, um banquete, mandou convidar pessoas escolhidas. Mas a cada convite eles falavam: olha, não posso ir, tenho um casamento, não posso ir, tenho uma junta de bois, não posso ir, eu comprei um campo. Vai chegar um dia, certamente, que nós vamos lembrar de tudo isso, e nós vamos querer fazer aquilo que tanto o Senhor nos pediu para fazer, e não haverá mais tempo. Silêncio. Silêncio. E Jesus costumava falar para os discípulos assim: olha, façam a obra enquanto é dia, porque a noite vem, e na noite nós não podemos fazer nada. Aproveite as oportunidades, aproveite os momentos. Pessoas estão clamando para ouvir um pouco da palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus. Estão clamando por ouvir esperança. Estão clamando para ouvir uma possibilidade diferente daquilo que elas têm vivido. Seja um instrumento de Deus para levar essa pessoa para a eternidade. Não faça caso disso. Quando nos faltará a palavra, quando rejeitarmos o selo do Espírito Santo, Apocalipse 9, 4, 6, ele fala assim que certas pessoas foram dadas a ser atormentadas. Que pessoas foram dadas a ser atormentadas por um período de 5 meses? Aqueles que rejeitaram o selo do Espírito Santo. E a palavra diz também que essas pessoas começaram a sofrer um tormento tão grande, que elas começaram a buscar a morte fugia delas. Chega um momento que não, eu quero, agora eu quero, por favor, pelo amor de Deus, eu quero silêncio. Cala-te. Agora eu, Senhor, estou falando. É assim, queridos. Mas não tem só uma parte ruim. Se você vê no capítulo 9, lá nos últimos versículos de Amós, como também nos últimos capítulos de Oséias, tantos outros livros, Deus, apesar de tudo isso, Ele dá sempre um escape para você, te dá uma orientação.
uma possibilidade de restauração. O que você está fazendo que desagrada a Deus e que você tem que voltar para que outra vez você tenha essa comunhão com o Senhor? Conhecer a Deus. Oséias 4, quero ler com você aqui, Oséias 4, versículo 1 e versículo 6, é um livro antes de Amós. Ele fala o seguinte: israelitas, estou lendo na linguagem de hoje, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação, é um termo jurídico, contra vocês que vivem nesta terra. Qual era a acusação? Qual era o crime? Vocês deixaram a fidelidade, vocês deixaram o amor, como também deixaram o conhecimento de Deus. Oséias 6, 4, 6, diz o seguinte, versículo 6: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. O que nos faz voltar outra vez? Qual é a restauração? Conhecer a Deus. A fidelidade, o amor, o conhecimento de Deus. É isso que Deus requer. Juntos, na sua palavra, na oração, na comunhão, aprendendo uns com os outros, compartilhando uns com os outros, vivendo uns com os outros, dividindo aquela porção que você recebeu de Deus, dividindo a revelação de Deus com outros. Tem coisas que Deus ministra só para você. Cabe a você falar isso para outras pessoas, para o seu irmão. É isso que nós chamamos de corpo. Aquilo que Deus ministra para você, que só você tem, alguém só vai conseguir se você dividir com ela. As bênçãos são assim. As revelações de Deus são assim. Tem alguma coisa em alguém que só tem nessa pessoa, e eu preciso disso. Caso contrário, eu vou ficar incompleto, eu não serei íntegro. Capítulo 6 ainda de Oséias, versículo 3, diz assim, linguagem de hoje: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Essa é uma palavra que o Senhor diz para eles, lá no final: restauração. Chegará um dia em que meu povo se voltará a mim. Capítulo 5 de Amós, ele diz assim: olha, buscai o Senhor e vivei. Qual tem sido a orientação de Deus? Buscai o Senhor e vivei. Me conheçam, me procurem, me achem. Isso é maravilhoso. Sejamos, queridos, saturados de Deus. Aprendemos no nosso treinamento com o Marcos, pastor Marcos, que nós temos que ser saturados de Deus, com tudo isso que a gente tem ouvido, aprendido, lido, para que a gente possa saturar outras pessoas. Caso contrário, a gente realmente não consegue. E eu quero finalizar assim, lembrando mais uma vez, quero chamar o grupo de louvor, lembrando mais uma vez, que Deus, Ele nos criou, nós rejeitamos a Deus, e Deus, Ele está fazendo tudo para nos reconquistar, e nos levar para a eternidade, para o local que Ele nos preparou.